Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegando aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus para o nosso coração e para a nossa edificação espiritual. No livro de Gênesis, capítulo 21, e versículo 15 e 16, que diz assim: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, e afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. Disse Agar, quando colocou Ismael debaixo da árvore. A reflexão de hoje, ela tem como tema, como meditação, que a nossa adoração, ela é uma coisa particular nossa para com Deus. E que ninguém tem o direito de se meter na adoração nossa particular, porque é algo particular do crente para com Deus, de Deus para com o crente. Cada um de nós tem a nossa adoração, a nossa intimidade com Deus diferenciada. E muitas das vezes, quem você pensa que é adorador, não é. E quem pensa que não é, é quem é. Essa história aqui de Agar e Ismael. Agar colocou o menino debaixo da árvore. Quando acabou o pão, quando acabou a água, e disse ela: para que não veja eu morrer o menino, vou deixar ele aqui, debaixo dessa árvore. O que ela quis dizer é que sem ela, o menino não ia a lugar nenhum. O que ela quis dizer é que sem ela, nada o menino poderia fazer. Agar não conhecia a adoração de Ismael. Agar não conhecia a capacidade que Ismael tinha de orar e chorar na presença de Jesus, na presença de Deus. Eu vou deixar ele aqui, vou me embora, que eu sei que ele vai morrer. Sem mim, ele vai morrer. Jesus disse na sua palavra, João capítulo 15, versículo 5, porque sem mim nada podereis fazer. É sem Jesus que nada poderemos fazer. E Agar pensava que Ismael, sem ela, não era ninguém, não ia sobreviver. Não conversava com Deus, não falava com Deus. Foi só ela sair e o menino começou a chorar. Começou a falar com Deus debaixo daquela árvore. Quando Ismael viu que não tinha pai, que não tinha mãe, que não tinha ninguém por ele, ele começou a orar e começou a chorar debaixo daquela árvore. E a palavra de Deus diz: e Deus ouviu o choro do menino. A mãe, Agar, não imaginava que aquele menino, ele conseguia falar com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus. Ela não imaginava: eu vou deixar ele aqui porque ele vai morrer. Sem mim, ele não vai a lugar nenhum. Mas Agar não conhecia a intimidade de oração de Ismael. Então, irmão, nós não sabemos a intimidade que cada um tem. Às vezes, dentro da própria casa, a mãe não sabe se o filho fala com Deus. Às vezes, julgamos pela aparência. Glória a Deus. E quando damos as costas que saímos, não imaginamos que aquele filho chora na presença de Deus. Sozinho, fala com Deus. Ninguém sabe da intimidade e adoração de ninguém. Naquela multiplicação do pão e peixe, irmão, nenhum dos apóstolos, dos discípulos grandes, tinham reserva, somente um menino. E ninguém imaginava que um menino, no meio daquela multidão, só ele teria uma reserva. Por quê? Porque muitas das vezes quem a gente pensa que não tem, tem. E quem a gente pensa que tem, não tem. Jesus disse: alguns de vocês aí têm algum pão, algum dinheiro para alimentar essa multidão com os grandes. E ninguém tinha. Quando a gente pensa que alguém tem, não tem. Aí for achar um menino que talvez ninguém dava nada por ele.
e ele tinha reserva. Esse menino, essa reserva que esse menino tinha representa reserva de oração, reserva de jejum, reserva na palavra, reserva de azeite, reserva de unção. Somente um menino no meio dos grandes tinha. Ninguém conhece a adoração de ninguém, irmão. Essa reflexão me veio hoje no meu coração. Ninguém deve se meter na vida de oração e de adoração de ninguém, porque é particular desta pessoa para com Deus. E cada um, Deus tem o prazer de ter com ele uma intimidade diferente. Uma intimidade diferente. E Agar não pensava que Israel orava e chorava diante da presença de Deus se não fosse com ela. Só bastou ela sair e o menino começou a orar e chorar na presença de Deus. E Deus ouviu o choro e a voz do rapaz debaixo daquela árvore. Louvado seja o nome do Senhor. Então quem a gente pensa que não tem, tem. Não se meta na adoração. Um testemunho de um pai que disse que ficou em casa com seu filho pequeno enquanto a esposa saiu, a mãe do menino saiu, foi em algum lugar, ele ficou em casa com o filho. E passando alguns minutos, o pai sentiu a falta do filho, um silêncio dentro de casa, e ele saiu procurando onde é que estava um menino pequeno. E ele foi nos cômodos da casa e não encontrava o menino, foi fora da casa, não encontrava o menino, e saiu arrodeando e procurando o menino, sem saber onde era que o menino estava. E quando ele chegou numa área de serviço da casa, ele encontrou o menino de joelho, frente para a parede, com as mãozinhas juntas uma da outra, e dizendo: Papai do céu, e falando com Deus, e chamando Papai do céu. O pai, quando viu aquilo, ficou impactado, porque ele não sabia que aquele menino ele tinha condição de ter uma vida de oração, de falar com Deus. Se não fosse ele para levar para a igreja, para levar para os cantos, ele achava que sem ele o menino não podia fazer nada. E ele não conhecia que o menino pequeno também falava com Deus. Ninguém conhece vida de oração, vida de adoração, vida de intimidade com Deus de ninguém. É algo particular de Deus com a pessoa, da pessoa para com Deus. Ninguém deve se meter nisso. É algo particular. A pessoa pode se prejudicar em chamar os outros, dizer que aquela pessoa não adora, que aquela pessoa não tem vida de oração, sem conhecer a pessoa. Ninguém tem o direito de fazer isso. E aquele pai foi impactado com aquele filho orando. E ele disse: enquanto meu filho está aqui orando, eu estou com a cara para cima. Enquanto meu filho está aqui orando, está me dando uma lição de moral, eu de cara para cima fazendo coisas que deveria deixar para lá e orar a Deus e buscar o Senhor. O meu filho está orando. Nem ele conhecia essa vida de oração da criança dele. Ninguém conhece vida de oração de ninguém, então não vamos se meter em adoração de ninguém, porque ninguém sabe o nível de intimidade que cada um de nós, que cada um dos servos do Senhor tem para com Deus, né? Então, é por isso que a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros, um ao outro ajudou, não é? E não se meta na vida de adoração de ninguém, porque isso é algo particular de cada um. Essa reflexão vem no meu coração. Não se meta em vida de oração e intimidade com Deus de ninguém, porque isso aí é particular da pessoa. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós venhamos, embora que diferentes, de formas diferentes, né, termos a nossa vida de intimidade com Deus particular. É uma necessidade se ter uma vida de particular, de intimidade, oração e adoração para com Deus. É necessário. Então que Deus abençoe e ficamos com essa palavra em nome de Jesus.